Prontinho, boa noite, olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, no dia 8 de novembro de 2023, iniciando agora o nosso último encontro virtual da nossa disciplina de gestão de marca e posicionamento. Vocês lembram quando foi o nosso primeiro encontro e a gente estava cheio de expectativas, criando aí várias coisas? Já acabou, pessoal, já estamos no final, né? Estamos aí batendo as portas aí de dezembro, do Natal, final de ano e de mais um semestre concluído. E hoje a gente vai finalizar esses conteúdos, né, falar um pouquinho, e aí, ao final, vamos ter uma atividade para a gente fazer essa comparação, essa reflexão de como foi o nosso aprendizado. Primeiramente, então, quero agradecer a presença de todos. Finalizando esse encontro, eu vou disponibilizar o link para vocês da gravação no YouTube. Como é de praxe, eu gosto de usar essa ferramenta para ser uma ferramenta leve, o encontro bem normal. Então, vocês têm total liberdade para colocar questões aqui no chat, vocês têm liberdade para abrir o microfone, conversar, levantem a mão. Quero que vocês participem, porque eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, contribuir com o que eu posso, né? Farei o possível para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Tudo bem? Bom, tem gente entrando ainda, eu vou autorizando o pessoal. Bom, vamos lá. Só para a gente entender, né, qual vai ser a logística, né, a dinâmica aí do dia de hoje. Nosso último encontro, né, então, como vem acontecido... Vocês estão me vendo, ouvindo? Tá tudo certo, tá? Que ficou preta a minha tela, mas eu acho que tá certo. Ai, que ótimo, muito medo. Deu certo. Meu também estabilizou, mas voltou aqui. Nosso encontro, então, nosso quarto encontro virtual é referente à nossa última atividade, que é a AP, que vai iniciar na próxima segunda-feira, no dia 13 de novembro, ok? Então, na disciplina, né, nessas atividades, vão cair os conteúdos das semanas 13, 14, 15 e 16, não mais do que isso, ok? Serão 5 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada um, e vai, né, abordar os conteúdos, né, de estratégia de marketing, as atividades de venda, o desenvolvimento de estratégias analíticas, segmentação de mercado, e vamos falar um pouquinho de varejo. São sobre esses conteúdos, esse material que está disponível lá para vocês no SGA, nas semanas 13, 14, 15 e 16, que vai ser referente à nossa avaliação presencial, a nossa AP, que inicia na semana que vem. Tudo bem? Então, vamos lá. Sem mais delongas, né? Vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre as estratégias de marketing nas atividades de venda. Pessoal, o marketing, até fica um meio clichê para a gente aqui, a intenção do marketing é fazer barulho, é chamar atenção, e o resultado das ações de marketing é crescimento em vendas, de tanto de serviço quanto de produto. Quando eu sei que o marketing está dando certo? Quando os meus relatórios de venda estão sendo positivos. Aumentou. Tivemos uma ação de marketing, aumenta consideravelmente, ou aumentou tantos por cento a relação de vendas. Está dando certo. Então, o impacto do marketing inicial, existem vários, né? Existem outros, mas assim, de cara, o que a gente consegue perceber muito rápido, e aí é o mais intenso, né? A identificação mais intensa da positividade, ou dos resultados das ações de marketing é no poder, né? Na atividade da venda. Então, isso tudo, esses estudos, essas concepções, elas veio se desenvolvendo ao longo do tempo com
com a humanidade, né? Ontem eu dando uma outra disciplina, a gente percebe o quanto a humanidade se desenvolveu e vai continuar se desenvolvendo, né? Então, com os avanços da tecnologia, da comunicação e da própria sociedade, né, essas relações, esses estudos, a ciência administrativa é uma área científica, né? O marketing faz parte dela, a gestão está ali debaixo desse guarda-chuva. Então, faz parte dessa análise, né, e desse desenvolvimento humano. Então, pensar em estratégias que são eficazes para esses planos serem traçados de forma eficaz é o que é a essência do marketing. Então, pensar em estratégias de marketing é como eu vou alcançar os melhores resultados no quê? Nas vendas. O objetivo do marketing é conseguir chamar a atenção do meu consumidor e resultar em venda. Claro, a gente já falou um pouquinho aí da questão do ganho, né, do boca a boca, da divulgação, as formas de publicidade, tem tudo isso, e aí vai ganhando um dimensionamento maior. Mas no final, na hora de finalizar ali, o que a gente precisa? Resultado em vendas. Por quê? Todas as organizações, as empresas, elas querem ter o resultado de sustentabilidade, né, existencial de uma organização é a rentabilidade. Se não for rentável o negócio, não tem para que ele existir, ok? E aí a gente não está falando só de lucro. Sustentabilidade, eu digo, ele é efetivamente sustentável, ele consegue pagar seus custos, suas despesas, consegue gerar negócios, consegue rodar e ter um fluxo de caixa positivo. É isso que a organização precisa, né? E isso ele acontece a partir das vendas, do produto ou serviço, independente de que segmento é a partir das vendas. E essas vendas, elas vêm como consequência das ações de marketing. Tudo bem? Então, pensar em estratégia de marketing está muito relacionada à atividade das vendas. E a gente consegue ver, a gente vai ver no finalzinho aí do nosso conteúdo, como a gente consegue trabalhar esses indicadores a partir desses relatórios de vendas, né? Então, vamos lá. É necessário fazer, então, traçar uma série de estratégias e escolher, como a gente viu durante toda a nossa disciplina, as melhores ações e as melhores ferramentas que são mais adequadas para alcançar esses resultados. Então, o planejamento de marketing vai ser definir essas estratégias. E isso vai trazer, consequentemente, o fortalecimento da nossa marca. A gente viu no decorrer do nosso conteúdo qual é essa relação, como é essa percepção em relação à marca, qual é a força, como você agrega valor no seu produto ou no seu serviço, e isso vem tudo baseado em ações planejadas. Não dá para a gente fazer marketing, não dá para a gente pensar estrategicamente dentro desse âmbito de uma forma jogada, largada. A gente veio vendo que existem ferramentas, existem estratégias baseadas em ferramentas, em referências, em teorias que dão esse embasamento para caminhar, para seguir, para fazer esse acompanhamento. Então, fazer a definição do público, do mercado-alvo, Então, por exemplo, a pesquisa de mercado que a gente viu muito na nossa disciplina, traz aí condições de compreender qual que é o comportamento do consumidor, seus hábitos, suas preferências, por exemplo, e traçar esse planejamento, as estratégias a partir disso. Então, as ferramentas, qual vai ser a perspectiva do plano estratégico para as ações de marketing. Então, qual vai ser o modelo de propaganda, quais vão ser os meus canais de vendas, como vão ser, se a gente tem aí o e-commerce, vamos criar outras possibilidades, abrir um novo negócio, abrir uma nova filial, enfim, ampliar, tanto estruturalmente, mas como também a capacidade produtiva, enfim.
quais são essas escolhas, né? Isso tudo ele vai partir, vem sendo levantado a partir dessas ferramentas, né, dessas teorias que a gente viu na nossa disciplina, para aplicação prática dentro das ações de marketing, e aí a gente consegue trabalhar esses indicativos depois no final, que nós vamos ver, com o resultado das vendas. Então, por exemplo, né, o que a gente fala muito, e eu até vi muita gente, a gente fala muito, e é muito comum a gente ouvir falar sobre o mix de marketing, né, que é produto, promoção, praça, ou ponto de venda e preço. Esse é os 4 P's do marketing, então é muito latente para a gente, mas esses 4 P's é uma definição básica desse composto de marketing. Então, ele faz parte inerente das estratégias. Então, onde que esse produto ou esse serviço ele vai ser distribuído, quais as estratégias que serão utilizadas, né? A forma de comunicação com o público-alvo, isso tudo faz parte da composição essencial. Então, assim, vou pensar em marketing, né? Eu tenho uma organização, uma empresa, está começando agora, vou pensar em marketing. Eu tenho que pensar no mix, né? No mix de marketing ou no composto de marketing, como a gente conhece. Não tem como pensar em marketing se a gente não pensar nesses 4 Pzinhos, ok? E a gente já viu isso, até pelo compartilhamento de vocês nos conteúdos, eu vejo nas respostas de vocês às atividades, eu vejo o quanto isso está latente para vocês, o como isso já vocês estão compreendendo bem a importância dessa realidade do mix de marketing. Realmente é isso. Pensar nessas estratégias de marketing é considerar o composto, o mix de marketing, como essencial para fundamentar e entender quais vão ser as estratégias, né? Como você vai atuar em cada um desses pezinhos, tá? E aí, a gente consegue, e é necessário aprofundar nesse olhar, né? Então, se eu vou pensar em estratégias, a gente utiliza algumas ferramentas, né? E a gente olha algumas ferramentas superficialmente, ela vai trazer algumas condições, algumas informações, mas a gente pensar, né, e trabalhar dentro dessas concepções de forma estratégica, nunca é olhar por um lado só, né? Eu gosto muito de falar que quando a gente está acostumado a usar um dos nossos sentidos, a gente não desenvolve tantos os outros. E isso limita a nossa criatividade. Então, por exemplo, vocês já ouviram alguma pessoa, uma pessoa com deficiência que, por exemplo, não tem aí a visão, ou 100%, ou parcial, ela acaba desenvolvendo o olfato ou o ouvido muito mais aguçado. Vocês já perceberam isso? Ou, ao contrário, a pessoa não escuta e aí ela enxerga muito bem, ou a pessoa não fala, então ela ouve muito bem e vê muito bem, enfim. Ou seja, principalmente a gente tem todos os sentidos, e quando a gente tem algum dos sentidos limitados, os outros tendem a se desenvolver. Nós, às vezes, vivendo no automático, a gente acaba não percebendo e não desenvolvendo tantas as outras habilidades, e isso limita muito a nossa criatividade. Então, nós, atuantes da área do marketing, é importante que a gente abra a nossa concepção e veja além, né, do que está ali na nossa frente. Então, pensar estrategicamente é a gente conseguir fazer um levantamento inicial, analisar essas informações que chegam para a gente, mas ir além. Então, não é somente atingir, né, um objetivo em um determinado espaço de tempo, é ampliar isso. Então, é necessário, para desenvolver essas estratégias, utilizar outras ferramentas, né, desenvolver o que está além, até mais do que no sentido de utilizar utilizar várias ferramentas, fazer análises por várias perspectivas e por vários ângulos para realmente alcançar esses nossos objetivos. Então, a gente precisa de pensar analiticamente, e aí entra esse desenvolvimento das estratégias analíticas. Que é isso? O analítico é você desmembrar mesmo, né? Você
buscar essas informações de uma forma mais detalhada, analisar mesmo, né? A palavra analítica vem, né, da denominação de analisar. Então, essas estratégias analíticas, elas vão passar principalmente pelos focos, né, da organização macro e micro. Então, é olhar para o macro, é olhar para o micro, e a gente já viu esse contexto ambiental, o macro é a PESTEL, é a análise PESTEL, da qual a gente vê os fatores econômicos, aqui, ó, legal, político, econômico, social, tecnológico e ecológico, são todos os elementos fora da organização, isso a gente considera a questão macro, e o micro é olhar para dentro da organização, e para os concorrentes, e para os fornecedores, para os clientes, que são os principais, né, atores aí dessa relação organizacional, e entender quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, diante desse, para pensar nessas estratégias de uma forma mais analítica, olhar para dentro, o departamento de marketing dentro da organização, olhar para os fornecedores, para os clientes e destrinchar mesmo as informações quanto, as questões sociais, econômicas, tecnológicas, a questão da competitividade, as questões regulamentadoras, identificar os elementos que compõem e influenciam aí nas ações estratégicas de marketing. Então, não é só uma ferramenta, eu não vou utilizar só a análise SWOT para resolver. Eu vou fazer um plano de marketing. Eu faço, então, a elaboração do meu mix de marketing, olha o preço, praça, ponto de venda e promoção, e faço uma análise SWOT, está tudo certo, eu crio o plano de marketing a partir disso. Não, claro, considerar a característica e a personalidade, de cada organização, o negócio, o ramo, mas existem aí outros fatores, outros elementos, outras ferramentas que deverão e poderão ser consideradas para contribuir com esse planejamento. Ele não deve ser feito isolado, considerando apenas uma ferramenta. Lívia, mas quais que eu tenho que utilizar? Vai depender, como isso, das características da sua organização. Como a organização é muito ampla, a gente vai ter que olhar para várias perspectivas. Então, eu uso o PESTEL, eu uso um SWOT, eu vou usar BCG, eu vou usar, enfim, todas as ferramentas que a gente tem visto. Mas se for uma organização mais enxuta, está iniciando, não tem tantos elementos, tanto impacto, eu posso usar uma ou outra, e isso vai contribuindo dependendo da complexidade organizacional, vamos dizer assim, ok? Mas o importante é desenvolver essas estratégias de forma analítica, analisar realmente, detalhadamente todas essas informações organizacionais. Quanto mais detalhado, quanto mais a gente conseguir aprofundar, melhor a gente tem essas informações e melhor é o processo de tomada de decisão, ok? Uma questão, como título de novidade, como dentro do nosso conteúdo colocou lá, eu achei bem interessante eu compartilhar isso aqui com vocês, Vocês já pararam para pensar, E aí um referendo de teoria, a gente pode ficar até um encontro inteiro falando sobre as diferenças e esses choques de gerações, Mas pensar, lá, é muito legal a gente olhar isso, Aline, realmente. Eu sou geração Y, ou millennials, exatamente, eu também estou nessa. Pensar em estratégias de marketing a partir da geração, da identificação da geração. Os hábitos de consumo diferem muito de uma geração para outra. Geralmente, eles têm aí de 10 a 20 anos, mais ou menos, de duração, cada geração. E a gente percebe, e aí nessa geração, para essa geração Z, Aline, que vocês estão e vão atuar,
pensa bem. Claro, né, vão ter as outras também, mas quem vai ser os maiores consumidores, né, de vocês como como marqueteiros, né, como profissionais da área de marketing? A geração Z. E quais são os hábitos de consumo deles? Aqui traz o pessoal que usa Netflix, o Spotify, que usa Uber, tudo do digital, e preocupam muito com as questões, né, do acesso, da ética, da sustentabilidade, da responsabilidade social, a diversidade, exatamente. Então, não é só o que é agregar valor no produto para vocês, como a gente vai olhar. Então, por exemplo, a gente fazer uma análise, um planejamento estratégico de ações de marketing, a gente fazendo aí segmentação, né? A segmentação da nossa persona, do nosso cliente, eu preciso de identificar com qual geração eu estou conversando e traçar a estratégia a partir disso. Olha como a gente tem que fazer uma análise mesmo analítica, fazer um plano analítico para ser realmente estratégico. Eu não vou, não é simplesmente ações de marketing ou publicidade, né, para um segmento, tem que considerar, então, fatores como, por exemplo, o ano de nascimento, que é essa geração. E aí é como que o pessoal, a Greg colocou aqui, né? Impressionante como a gente se identifica com a geração. E é muito. Aqui, por exemplo, ó, a nossa, que sou eu, que sou a maioria de nós somos a geração Y ou millennials, né? Preferem experiências, festivais, viagens, sou muito eu. A minha relação de consumo, principalmente, é muito mais abstrato. Eu preocupo, né? Eu gosto muito mais de experiências, né? E é muito essa característica nossa, né? Eu me identifico muito desse contexto. E é porque nós nascemos com esses hábitos, né? Exatamente, viagens. Então, isso dita muita regra, e a gente precisa de considerar isso na hora da elaboração de estratégias de marketing. Para quem que você está falando? A gente já falou da segmentação, e quais são os hábitos de consumo dessas gerações, por exemplo, ok? E por isso é tão importante essa segmentação, né? Que a gente já conversou, falamos um pouco aí na nossa disciplina, e aqui a gente reforça para dizer, quando eu vou traçar estratégia, né, para fazer o gerenciamento da minha marca, do meu produto, eu preciso de segmentar, e essa segmentação, ele vai trazer uma facilidade para eu conversar realmente com o meu grupo. Se o meu produto ou meu serviço né, e aí eu vou identificar minha persona muito bem, Aline, né, que quem é meu consumidor final, direcionar esse público, eu vou ter esforços bem direcionados. E é isso que eu acho que é a sacada do marketing. Sabe quando vocês... eu mostrei o slide anterior e aí a Greg colocou aqui, né? Nossa, sou muito eu. Está conversando com você. O slide que eu estou apresentando está conversando com você. Você se identificou. Você cria uma relação. Você cria um vínculo com aquilo que eu estou falando. Isso é totalmente, né, voltado para a questão da pessoalidade. E o marketing, ele tem, né, em outras proporções, mas é exatamente isso. Você vai fazer uma propaganda, usar uma publicidade que conversa diretamente com aquela pessoa que você quer, né? Então, se eu trazer, né? Como que eu sei identificar, conversar com essas pessoas, a partir dessa segmentação? Então, a pesquisa de mercado vai dar condições da gente levantar informações do meu negócio, da minha empresa, para conseguir, das minhas personas, do meu público, para conseguir traçar esse perfil e conseguir direcionar as minhas ações de marketing de forma agrupada, e aí a gente consegue posicionar muito melhor, conversar muito melhor com esse público, né? Eu vou
Aonde que foi esses dias que eu vi? Ah, é mais ou menos assim, ó. Se você liga a televisão, né, canal aberto, no horário de manhã, passa um tipo de propaganda. Se você liga o canal aberto no período da tarde, passa outros tipos de propaganda. Estou falando de mídia, tá? Se você abre se você liga a televisão no período da noite, que são, né, em aspas, o horário nobre mais caro da televisão brasileira, é outro tipo de propaganda. Você já viu propaganda de carro de manhã? De manhã eu digo no meio da manhã, né? Você pode ver alguma propaganda de carro muito de manhãzinha, no Jornal da Manhã, por exemplo, mas você não vê propaganda de carro na hora do almoço, junto com a Ana Maria Braga, por exemplo. É? Deixa eu ver o que a Aline está colocando aqui. O que a Pietra pôs? Sim, né? Tem produto que pode alcançar diversas gerações, exatamente. Mas até mesmo para isso, como a Aline está colocando, vem com uma mentalidade mais saudável para. Exatamente, Aline. Para esse pessoal, para essa geração nova agora. É fazendo essa adaptação. Antigamente não tinha Coca Zero, né? Antigamente era só a Coca normal. Você vê a Coca-Cola, que é uma referência enorme para a gente, como gestão de marca e posicionamento, se adaptar a essa geração nova, né? E eu acredito que cada vez mais, principalmente produtos de consumo alimentar, a alimentação para essa geração que está vindo aí, essa geração Z, eles vão exigir muito. E aí as organizações estão se adaptando cada vez mais. Então, isso, né? A gente direcionar a segmentação significa a gente direcionar o nosso dinheiro mesmo, né? Direcionar aí as energias, as forças, as estratégias para a pessoa, para o público correto, para o local correto e para o horário correto, né? Então, esse processo de segmentação, ele acontece a partir, né, dessas bases de identificação, esses elementos, análise de dados, e aí a ferramenta, a pesquisa de mercado, ele dá esse embasamento, então faz a avaliação desse segmento, a implementação, né, das ações e depois o controle disso, porque realmente as pessoas podem mudar, né? A gente já viu o quanto isso é dinâmico e necessita, né, de um acompanhamento para acompanhar, a partir de relatórios, a efetividade dessas estratégias. E aí sim, a partir de todo esse movimento, esse processo, a gente tem e consegue alcançar aí o que a gente chama de vantagem competitiva, que é o diferencial. O marketing, a vantagem competitiva é o resultado positivo em vendas, é a gente conseguir chegar lá na frente e falar, ó, tá dando certo o que a gente está fazendo. Bem? Deixa eu ver se fala. Tá. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. A Aline gosta de falar. A Aline adora propagandas, né? Celular é para todas as gerações. Muito bem. Pode falar, Aline, abre aí. Pode abrir o áudio. Você quer. Você levantou a mão, Aline? Não, baixou. Não pensei que fosse tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Ó. Eles mudam. Por isso que vim fazer marketing, porque as opções aqui eu sou para o marketing. Que bom, Pietra. Faz nossa geração né, perceber muito cansada e sobrecarregada. Tem mudança até no setor de trabalho. Muitas mudanças. A gente fala muito desses conflitos de gerações na gestão de pessoas. Viu, gente? É uma área aí muito estudada. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então,
Quais os fatores, aí eu queria que vocês participassem comigo no sentido, né? Quais são os fatores que podem ser usados para segmentar mercado? Já pararam para pensar? Bom, então isso é um ponto muito importante aqui que vocês têm que guardar, tá? Quais são os fatores que podem ser usados? O que principalmente a gente usa para considerar segmentação? Então, são várias características, né? Então, comportamento, idade, nível de renda, e vocês podem ver que todas as pesquisas de mercado, principalmente, vêm com essas perguntas, né? Qual sua faixa etária, qual o seu nível de renda, qual sua escolaridade. Essas perguntas a gente chama que são perguntas de identificação, ok? E é interessante que a gente tem algumas perguntas, principalmente quando é socioeconômico, você vê perguntas: quantos banheiros, quantos televisores. Antigamente, isso era muito mais. Quem aqui tem mais idade e já participou de algumas outras pesquisas de mercado, vai perceber que essas perguntas tinham uma influência a mais, né? Tipo, quantas televisões tem? Eu já respondi muito questionário que falava assim: hoje não é tanto mais, nem tem mais esse tipo de pergunta, porque não é comum mais. Ainda existe, mas não é tão usual. Porque antes você conseguia medir as condições das relações familiares das pessoas pelo número de televisores em casa. Hoje todo mundo tem televisão. Mudou o comportamento consumidor, mudou as formas de levantar essas informações, de segmentar mercados a partir disso. Então, são estudos que vão trazendo essa perspectiva, ok? Perguntava-se antigamente número de banheiros que existe na casa, quantas pessoas. Lá, exatamente, Nara. No vestibular, a gente está agora em período do Enem. O Enem, quando era no início do Enem, essas perguntas faziam parte do questionário socioeconômico do aluno, para identificar questões sociais do aluno. Hoje tem esse questionário, mas ele é totalmente diferente. São questionários: quantos cômodos tem a casa, exatamente. Aí, ó, ainda existem. Eu acho que o Enem ainda pergunta, mas tem outras coisas que são consideradas também importantes, né? Então, isso é uma forma de fazer segmentação, ok? O Enem também faz essa pesquisa de mercado. Então, se é interessante e importante que as campanhas de marketing sejam direcionadas, eu preciso de saber quem são essas pessoas, quem é esse cliente, para eu ter a melhor taxa de retorno quando ela for aplicada. Então, sabe aquela propaganda que a gente vê que deu certo? Nossa, aquela propaganda deu muito certo, aumentaram minhas vendas. É porque eu consegui conversar de fato com o segmento que eu tinha interesse, né? Então, nessa perspectiva, existem alguns tipos, e fatores que podem nortear o processo de segmentação de mercado. O que são essas informações, né? São fatores demográfica, comportamental, geográfica e psicográfica. Guardem essa informação. O que seria isso, Lívia? Então, as bases da segmentação é a gente entender, demográfica, por exemplo, idade, sexo, o tamanho da família, renda, ocupação, como é concebida a constituição familiar, isso faz parte das questões demográficas do respondente, do meu consumidor. Isso vai dizer a classe social, o nível, o poder de aquisição, o poder de compra do meu cliente, do meu produto, eu consigo identificar a partir disso. As questões psicográficas, essas bases para segmentação, estilo de vida, valores, atitudes, opiniões, está muito relacionada à questão por exemplo, das gerações. As gerações é muito influenciada por essas bases psicográficas. A comportamental
que está totalmente relacionada aí à questão do comportamento do consumidor. Vocês estão fazendo essa disciplina aí também com a crise, então atitude em relação ao produto, a criação de oportunidades e ocasiões de compra, quais os benefícios que as pessoas vão ter na aquisição do seu produto, como eles vão utilizar o seu produto, qual é a maturidade do seu consumidor para utilizar o seu produto ou o seu serviço. Então, isso aí a gente também consegue segmentar as ações de marketing. E por último, e não menos importante, uma outra base que a gente tem que considerar é a geográfica. A gente já falou sobre isso, O consumo da Aline, que está lá em Porto Alegre, é muito diferente do meu consumo que está aqui no interior de São Paulo. Hoje, por acaso, eu estou aqui no sul de Minas, É muito diferente. A gente vê comportamentos e consumos diferentes em diferentes regiões, Minas, São Paulo, eu fico nessa divisão, nessa divisa Minas-São Paulo. Existem muitas diferenças para estado, imagina, para regiões, sul e sudeste. E o Brasil, a gente fala como o Brasil ele é amplo e essas questões geográficas influenciam, a região, o tamanho do município, a concentração, o clima, é grande uso de consumo. Exatamente, Daniele. São Paulo é outro mundo, São Paulo, a gente diz que é o laboratório do Brasil. Tudo que existe no Brasil, a gente tem um exemplo, uma experiência em São Paulo. E o Brasil ele é muito grande, demograficamente mesmo, territorialmente, desculpa. O território brasileiro é muito grande, então a gente consegue essas diferenças geográficas muito grandes, e isso precisa ser considerado. Então, a gente já falou sobre isso aqui, se eu não me engano. A Coca-Cola mesmo, que, como a gente disse já, ela atende vários públicos, mas no Nordeste tem a Coca-Cola de 1 litro, de garrafa PET, e aqui no Sudeste não tem. Então, a segmentação a partir das estratégias definidas pela organização para atender e aumentar aí as questões de venda, ok? Então, para a gente fechar, essa questão de segmentação de mercado, ela vai dizer respeito, então, ao como agregar valor ao cliente. Então, segmentação nada mais é do que você conseguir juntar a expectativa do cliente com o produto ou o serviço que você oferece, e isso vai dar match. Pensa nisso, Então, o valor do cliente permite que você priorize os seus esforços e alcançar e alocar os seus melhores recursos ou todas as suas energias para assegurar que esse cliente ele vai ser valioso, que ele vai ficar ali com você, que vai ter a fidelização e ele vai permanecer ali dentro da sua organização. Aquelas pessoas que não têm esse perfil, você não vai gastar tempo em dinheiro, E não é que você não vai ligar para o seu cliente, mas às vezes você vai direcionar outros tipos de esforço para aquele cliente, Então, para quem gosta de uma coquinha, que nem a Greg, Eu amo uma coquinha de 1 litro, não vai, A Coca-Cola pode fazer o que for para quem não gosta de refrigerantes, para quem tem uma vida muito saudável, para quem preocupa com produtos industrializados e multiprocessados, não toma Coca-Cola. A Coca-Cola pode fazer o que for, de 1 litro, de meio litro, não vai atender, não vai chegar. Mas ela pode ter aí uma segmentação, Outros produtos, aqui, estava tomando agora, por exemplo, que gostoso. Tem isso aí, Greg? Chazinho gelado, Que outra opção, e é da Coca-Cola, O Mate Leão é da Coca-Cola, para atender a Coca-Cola. Então, e aí eu vou jogar os meus esforços para isso, tudo bem? E a gente consegue alcançar aí todos os nichos, todas as opções de mercado. E, por fim, vamos falar de uma coisinha, nossa, já está dando a nossa hora, que eu amo muito, Não tem como falar de marketing, falar de posicionamento, sem a gente trazer o nosso querido. Lá no nosso primeiro encontro, eu falei muito para vocês, a gente conversou muito sobre o varejo. O varejo é a nossa cerejinha do bolo, gente. E aí, fica a dica para vocês, nós que estamos atuando aí na área do marketing, a gente tem que ter
esse olhar diferenciado para o varejo. O varejo, o que é o varejo? Ele é a ponta, ele é na hora que o cliente consegue tocar no nosso produto, sabe? Onde chega, tocar não só físico, Porque hoje a gente tem o varejo digital, o e-commerce está aí e ele acaba chegando também, mas é quando o olho do nosso cliente brilha, Porque ele consegue dar esse match, é o momento exato, então, que todas as nossas intenções, como fabricante, como produtor de produto, ser produto ou serviço, chega e alcança o nosso cliente final, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o varejo, ele é muito amplo, ele é uma área que dá, é importante estudar especificamente, dentro ali do nosso material, do nosso conteúdo, vocês podem ver que ele tem muita segmentação, não conseguiria ir entrar totalmente em detalhe, mas de uma forma geral, principalmente o canal principal de comunicação, e de acesso como ponto estratégico. Então, se a gente for pensar em estratégia de marketing, o varejo é o que vai fazer essa ligação e vai trazer essa experiência ao cliente. O varejo, ele é importantíssimo. Se o cliente ele não tem uma boa experiência nesse momento do varejo, se ele não acha o seu produto, ou se ele é mal atendido, ou se ele, sei lá, tem um produto que não atende às necessidades dele, você quebra ali uma relação e você nunca mais vai conseguir gerar valor. Ou, se conseguir, tem muita resistência, tá? É um esforço muito grande, e aí, dependendo, compensa a gente tentar mudar a segmentação, ir para outro ramo, buscar novos clientes, do que você ficar tentando recuperar um cliente que já foi perdido, Então, o varejo está posicionado aí no final do fluxo do canal de distribuição, e ele é responsável por dispor da melhor forma o nosso produto ou nosso serviço. Ele que vai, eu falo varejo no sentido dessa estrutura do varejo, que vai dar a condição de, no finalzinho mesmo, a cerejinha do bolo para a gente criar essa relação de fidedignidade com o nosso cliente. Só para ficar claro, Então a gente tem. Eu tenho que fazer marketing mais atrativo. Exatamente, Daniele. É fazer chegar para suas clientes o que elas querem ver. E nessa área de consumo de roupa, eu digo que quando você consegue mostrar para o seu cliente e fazer ele ter necessidade de uma coisa que ele não tem e ele nem sabia que ele tinha, é a hora que você consegue pescar o cliente, o consumidor. Dentro do varejo, existem dois pontos principais, O varejo que a gente chama de canal direto, que é, por exemplo, o produtor que vende direto para o consumidor, um produtor rural, por exemplo, que você vai e compra aquela comida, sei lá, as verduras orgânicas, ou a costureira que produz a roupa e você compra, O produtor entrega. E esse canal direto a gente tem visto cada vez mais, não existindo. É muito difícil. Aqui entra até as questões da relação artesanal, a gente percebe mais, diante dessa estrutura de varejo, os canais que a gente chama os canais indiretos, e aí vai aumentando dependendo da dimensão. Como que é isso? Eu tenho o produtor, ele pode existir ali, ó, a última opção ali, ó, a terceira linha, um distribuidor, depois tem um atacadista, depois tem um varejista para chegar no consumidor final. Vocês conseguem ver essa estrutura? Então, eu vou comprar do atacado, que o atacado é mais barato. Por quê? Porque ele pula uma fase, Então, teoricamente, tem uma cadeia ali dentro dessa cadeia de suprimentos que ela não existe, então, teoricamente, teria que ficar mais barato. Quando a gente vê o canal direto, olha lá, não tem nenhum intermediário. Então, essa questão de compra e venda, ela vai direto, E os canais indiretos para chegar no consumidor final vai passando, e ali, dentro das relações
de produção e de capital, cada um vai ter que colocar o seu lucro e vai ganhando em cima disso, né? Dentro do transporte, dentro da embalagem, da distribuição, enfim, qual que for que seja a atuação, tem aí a sua rentabilidade e ele vai agregando valor. Por isso que frete está cada dia mais caro, né? A gente vê a valorização, né, de frete, a gente tem aí custo de logística, porque vai passando, né? Então, do distribuidor vai para o atacadista vai para o varejista para conseguir chegar no consumidor final. E aí, alguns exemplos, porque a gente pensa no varejo, vem muito supermercado na nossa cabeça, né? Pelo menos para mim, antigamente era. E hoje a gente pode perceber que existem vários tipos de canal de varejo. Vários tipos, né? E aí eu quero, não vai me dar muito tempo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, tipo de canal, canais especializados, né? Quando eu tenho um segmento só, né? De departamentos, C&A, Riachuelo, Renner, são lojas de departamentos, em cadeia, em redes, que é quando a gente tem vários, né, alinhados. Deixa eu pensar num exemplo para vocês. Se alguém tiver algum exemplo, me fala. Tipo de canal independente, que aí seria a lojinha de bairro, que independe aí de outras estruturas. Deixa eu ver aqui se eu tenho no material outros exemplos. Barbeiro, exatamente, Aline, isso aí. Vou pegar o material aqui, eu vou abrir, que aqui eu tenho exemplos para passar para vocês. Outros exemplos, cooperativas, né? A gente vê essas cooperativas de alimento, cooperativas, escolas, cooperativas, a gente vê bancos que são cooperativas, um canal, um tipo de canal, né, de varejo. Supermercados, que aí é o mais comum, que a gente vê muito, né? Principalmente na área de produto, de consumo, né? O supermercado ele é muito latente, porque aí faz chegar principalmente as questões alimentícias. Hoje os supermercados estão, né, cada vez maiores. Abri aqui, ó. Tá. Em cadeia e rede são as redes mesmo grandes. Então, aqui ele traz, ó, Extra, Pão de Açúcar, são lojas que operam no mesmo tipo de negócio e possuem aí uma escala de volume, uma distribuição bem extensa, né? São compras, executam compras, por exemplo, a relação com o fornecedor é muito alta, né? Consegue comprar em grandes quantidades para a rede, e aí consegue trabalhar muito a questão dos preços, né? Esse varejo. O hipermercado, ele é muito amplo, né? Aqui. Os supermercados tem aí, né? É uma questão mais menor, né? Mas o supermercado, eles são até internacionais. Então, a gente tem o Walmart, o Carrefour, o Extra, ele trabalha além dos produtos de consumo, também lojas de coisas de eletrodomésticos, né? Cama, mesa, vestuário. Então, ele amplia mais ainda. Nós temos um tipo de varejo que é muito interessante, que a gente chama de tipo de canal de desconto. Sabe aqueles grupos, clubes de compra? Então, por exemplo, o Sam's Club, que em Ribeirão tem o Sam's Club. Você faz parte do clube e aí assim você consegue alguns descontos, e é um supermercado que você acaba conseguindo desconto. Armazéns e mercearias, ele vem aí com uma estética bem tradicional, aqui em Minas é muito comum a gente ter, então são aquelas lojas pequenininhas que tem um atendimento bem especializado, né, mais voltado para o cotidiano. A gente consegue até ter a caderneta, né? Aqui em Minas é muito comum fazer isso. Anota na caderneta, chega no final do mês, você vai lá e paga
o que você comprou na mercearia. Isso é muito comum aqui no interior ainda, né? Isso você cria uma relação com o cliente muito grande. O canal, né, de varejo de variedades, né? Então a gente chama aqui como sendo armarinhos, né? A lojas americanas, vendas de produto de menor valor, né? E aí eles trazem aí a época de carnaval, trazem os produtos, época de Natal tem outros produtos, então é de variedades mesmo. Ponto de estoque e outlets, né? A gente tem visto cada vez mais e eu sou uma usuária de ponto de estoque, adoro, né? A gente vê outlets aqui em Valinhos, ali perto de Campinas, tem o Outlet Premium, que são várias lojas, todas ali juntas, que trabalham com produtos de outras coleções, né? De coleções passadas, mas que, tipo, você usa super. E hoje a gente está usando muito a questão de brechós, né? Que é a economia sustentável, né? A moda sustentável, trazendo essas questões de outlet. Conveniências, né? Que são principalmente produtos alimentícios. Quem nunca, né? Mais bebidas, fast food, né? Geralmente está vinculado aí a um atendimento, um funcionamento 24 horas, a um posto de gasolina, né? Isso facilita muito essa rotina do dia a dia. E por último, e não menos importante, essas lojas de R$1,99, que a gente diz, né? Que não existe mais R$1,99 aqui, mas tá tudo. Antes tinha a loja de R$1, você vai lá, não tem mais nada de R$1, não existe quase nada de R$1 mais. Mas já tem a loja dos R$10, né? A loja do R$5,99, enfim. Mas quem aqui não pegou a época da loja do R$1,99? Então, é uma grande variedade de produto por um preço único, né? Mas aí você coloca todos os produtos na mesma régua. Isso, né, é uma forma, um canal aí dentro desse segmento de varejo. Olha para vocês verem, né? Que legal como que muda, né, com como existem vários tipos de canais que a gente personaliza aí e considera como o varejo. Tudo bem? Então, considerando, né, que o varejo é essa linha de frente com o consumidor, é muito importante priorizar essas relações, né? Então, atrair, reter, treinar e capacitar as pessoas que vão estar ali em contato direto é essencial para você conseguir ter essa relação de fidelização mesmo do cliente no ponto de venda. Então, não adianta nada você ter o melhor produto do mundo, mas se você tem um atendente, uma balconista mal-humorada, você pode ter o melhor produto, você não vai conseguir vender, né? E aí você vai entender que por que a sua compra não bate? Por que suas vendas não aumentam, né? Então, trabalhar com as pessoas também, né? E olhar para o varejo, considerando essa relação, a gestão de pessoas é essencial. Como você vai conseguir fazer com que o seu cliente ele entenda e sinta a sua cultura organizacional, a sua missão, a sua visão, os valores que a marca emite, que a marca transborda, vai além ali do seu ponto de venda, né? Não é só, não adianta você ter um produto bom, um produto barato, fazer as melhores marcas, mas se a pessoa for ter essa experiência de compra, sendo ela no digital, no online ou no presencial, se não for uma relação boa, quebra aí muita essa relação, né? Deixa eu ver o que a Daniela está falando, na cidade da minha avó, o meu marido tem uma loja enorme de R$2 e uma de R$5, só que lá eu vejo essas lojinhas ainda. Por aqui já era. No interior ainda tem. Aqui eu acho que chama a loja de R$1, mas não tem mais as coisas do R$1, mas chama R$1, loja de R$1. Ai, que bom, Ronildo. Obrigada, eu fico feliz de falar isso de ouvir isso. Bom, então, olha lá, ó, quanto mais a venda, né? Pessoa a pessoa, você ter essa relação, né, das pessoas
para trazer essa cultura organizacional vai ser determinante aí para esse posicionamento da sua marca. Por mais que a gente tenha estratégias milaborantes, né? Faça e execute aí qualquer plano estratégico de marketing, o varejo, ele vem como se fosse a cerejinha do bolo mesmo, né? Então, é importante ressignificar essa atuação do papel do profissional que atende o cliente final. E aqui eu deixo eu vou deixar uma deixa para vocês para entender sobre pessoas e processos. Quando a gente vai, e aí está muito mais voltado para a questão da gestão de pessoas, mas não tem como eu deixar de falar isso, o quanto as pessoas são importantes. E eu acredito muito que não tem essa, tipo, as pessoas vão ser substituídas, né? A inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não. Essa relação de tete a tete, que é pessoa com pessoa, ela é insubstituível. As pessoas, sim, mas eu digo, eu posso trocar de vendedor, por exemplo, mas tem que ser uma pessoa humana para criar essa relação de venda que o varejo precisa. Então, existem sim, a inteligência artificial, o Big Data, a internet das coisas, elas estão vindo para dar um dinamismo maior. Só que é muito mais relevante e fica muito mais pessoal quando existe essa relação no varejo, né? O impacto nas vendas é muito maior com a experiência efetiva de pessoa a pessoa na relação de compra. E isso acontece no varejo. Então, por isso que não dá para a gente não pensar, não considerar esse canal, essa forma de chegar ao nosso cliente e não desconsiderar isso dentro do nosso plano estratégico de marketing, ok? Exatamente, Ronildo. A venda sempre vai precisar de um bom profissional, né? Mesmo que seja no pós-venda, a gente já falou muito de pós-venda aqui. Exatamente. O que a inteligência artificial não consegue, né? Aonde a inteligência artificial não chega? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu assisti uma palestra um dia e a gente chegou nisso. A inteligência artificial não tem sentimento. A inteligência artificial não consegue amar, não consegue ser carinhosa. E esse o diferencial da condição humana, né? E é essa pessoa, e é essa condição que vai conseguir chegar e agregar valor ao seu produto e trazer a fidelização do seu cliente. Olha que interessante, né? Por isso que eu acredito que as pessoas não vão ser substituídas. Eu dei na aula de ontem, a gente falou assim, não é substituídas, né? Não vai ser excluídas. As profissões, né, as ações vão ser substituídas no sentido de antes uma atividade que era feita por uma pessoa pode ser feita por uma humana, mas essa essencialidade, amor, empatia, muito bem, Julie, isso a inteligência artificial não chega, e aí tem que ser a pessoa. E aí é nesse ponto estratégico que a gente tem que pensar nas relações mais humanizadas, porque no final das contas é isso que a gente quer, como consumidor também, ok? Bom, pessoal, o que eu queria passar de conteúdo para vocês era isso. Eu já estou indo aqui para finalizar o nosso encontro. Todos esses, tudo isso que eu trouxe para vocês está lá no nosso material das disciplinas, no nosso livro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acessem essas 4 últimas semanas, semana 13, semana 14, semana 15 e semana 16, sobre esses conteúdos que vai cair aí na nossa semana na nossa última avaliação que inicia na semana que vem. E para a gente finalizar, finalizar com chave de ouro, queria compartilhar com vocês aqui, se vocês me permitem. Ai, rodei aqui sem querer. Escaneia esse QR Code. Vamos fazer uma brincadeirinha. Escaneia o QR Code, por favor. E a gente vai direcionar aí para uma tela. E eu quero que vocês me respondam uma perguntinha lá. Vamos ver se vai funcionar, né, gente? A tecnologia adora dar uns boicote na gente.
Deixa eu atualizar aqui. Vamos pensar, né, do início do nosso curso para hoje. Quando a gente começou lá, viu na nossa grade curricular, o que é posicionamento de marca? Né? E aí você fala, nossa, o que eu aprendi? Então, eu estou perguntando para vocês hoje, o que vocês aprenderam? Se eu perguntar hoje, como você define posicionamento de marca? O que vocês conseguem me falar? E aí a gente vai criar, quero tirar um print, deixa eu ver se ele vai funcionar. Estou esperando as respostas. Tá aparecendo o QR Code para vocês ainda? Vocês conseguem escanear? Eu vou mandar aqui também, peraí. Ó, pode acessar esse link aqui também que eu mandei. Conseguiram? Aê, tá vindo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem que interessante, gente. Que delícia. Ó, pode mandando aqui para vocês. Tem mais que nós. Estamos em 16 pessoas. Vocês podem. Pode colocar uma frase. Pode ser uma palavra só, Julie. Acho que fica mais interessante. Pode ser uma palavra só. Ó, olha que interessante. Na verdade, ele pede 3 palavras aqui, né? Está configurado para pedir 3 palavras. Manda lá, Aline. Confiança, né? Você já colocou? Vou pôr o código de novo, pessoal. Peraí. Ó, pode mandar nesse link. Ou esse código aqui, ó. QR Code. Tá compartilhando aí, ó. 3 palavrinhas que define aí a nossa. O que a gente, como a gente define gestão de marca e posicionamento, o posicionamento de marca, agora ao final da nossa disciplina. Teve 13 respondentes. Nós estamos em. Nós estamos com 15.
E olha que interessante, vocês já viram? Posso tirar? Aí, ó, já mudou de novo. Quando a gente... Não tem problema, pessoal. Quem está no celular, não tem problema nenhum. É que eu quero mostrar para vocês a tela, porque está muito interessante a mudança. Vou compartilhar aqui com vocês. Ai, tem gente entrando agora ainda. Isso aqui é uma ferramenta, né, de metodologia ativa. A gente... vocês vão respondendo pelo celular, ela vai trazendo é um gráfico. Isso aqui é um gráfico. Quanto a quantidade que a palavra aparece, ela vai crescendo. Então, olha que a maior quantidade de respostas foi a palavra estratégia. Olha que interessante. Estratégia foi aí a maior das respostas. Olha que legal. A gente já está com 22 respondentes. E conforme vocês vão respondendo e mandando, ele vai aumentando. Está em tempo real o que vocês estão mandando. Olha lá. Estratégia aumentou de novo. Olha que legal. Branding, falamos de branding, falamos de ferramentas, estratégia, posicionamento. Aqui é o momento da gente dar um print na tela e compartilhar nas nossas redes sociais, que a gente está finalizando aí mais um semestre com muito aprendizado, com muito conhecimento. Eu tenho certeza que vocês estão maiores do que a gente começou no semestre passado. E aí, com essa reflexão final, eu quero trazer, né, meu agradecimento pela participação, por toda a paciência, né, por toda a troca que acontece muito. Essa turma, né, eu aprendi muito com vocês, e a gente vai crescendo aí de forma mútua, juntas. Espero ter conseguido aí atender a expectativa. Ainda, né, estou à disposição. A gente inicia aí as últimas avaliações, estamos aí até o finalzinho, meados de dezembro, e desejo aí um final de semestre muito positivo para todos vocês. Ansiosa, Pietra, realmente, para o próximo semestre. Estou disponível, né, para ajuda, como vocês precisarem. Desejo aí umas últimas provas, e como eu falei no início, não quero que ninguém fique de terceira, né, Ronildo? Quero que todo mundo faça as provas, e aí na semana que vem finaliza só projeto de extensão, que vocês têm até final de outubro, final de novembro para mandar. Atividades complementares, já fecha isso aí para eu já conseguir começar a corrigir. Fica tudo lindo, e em dezembro tá todo mundo de férias. Tudo bem? Amém. Oxalá. Pessoal, agradeço. Eu vou entrar em outro encontro agora. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Se Deus quiser, a CEF, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de todos. Prometo que eu vou começar, né? Vou finalizar a correção de vocês até amanhã. Muito bem lembrado, Aline, verdade. Dia 14 vai ter o encontro da coordenação. Pode ser até, dependendo da necessidade, a gente já faz outro ainda, não tem problema. Final do semestre, aí acaba essas disciplinas, eu consigo dar um intensivão na coordenação. Ninguém vai ficar desamparado. Dia 14, na semana que vem, a gente vai se encontrar para tirar dúvidas de vocês sobre a coordenação do curso, tá? Mas até lá, a gente ainda tem muito chão. Um beijo, fiquem com Deus. Bons estudos, boas provas e até mais. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite, Dani. Até mais. Professora, só a última dúvida, rapidinho. Peraí que eu vou parar de gravar. Senão fica muito grande.